Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Recentemente, o influenciador Felipe Neto anunciou a sua candidatura à presidência da República. Pouco tempo depois, se descobriu que era apenas uma estratégia de marketing para divulgar um livro. Os lulistas ficaram aliviados, pois para eles, somente Lula deve ser o candidato do lado democrático. Este é o nosso tema de hoje, e vamos explicar por que o lado progressista não permite outro candidato que não seja o atual presidente, que em um passado mas muito remoto, foi um sindicalista. É sabido que os esquerdistas só querem Lula como seu candidato do lado democrático. É estranho, pois Lula não representa nenhuma novidade na política e sua atuação medíocre não conseguiu transformar as estruturas do Brasil, preferindo apostar em medidas paliativas do que resolver de forma decisiva os problemas. De fato, Lula não é um revolucionário, embora seus admiradores pensem que é, além de ser conservador em muitos assuntos, como religiosidade, lazer e respeito com as instituições capitalistas. Esse conservadorismo enrustido e não estereotipado de Lula comprova que ele não é o melhor político para transformar o país. Essa fama de Lula ser o melhor presidente de todos os tempos é uma piada que perdeu a graça há muito tempo. Lula não está nem mesmo no pódio dos 3 melhores presidentes. Portanto, é estranha e facilmente questionável essa obsessão de aliados de proibir outro político que possa substituir ou competir com Lula no lado democrático. Mas por que esta obsessão se Lula, em sua terceira gestão, tem se mostrado um fracasso retumbante? Bom lembrar que além da incompetência e do conservadorismo enrustido, Lula, além de velho em idade e um velho doente, muito doente, é um nome manjado que se encaixa no estereótipo do político carreirista e clientelista. Um político à moda antiga que deveria ter deixado de existir há muito tempo. Vender Lula como novidade política é propaganda enganosa, e a população já percebeu isso, favorecendo a queda de popularidade do petista, que demonstra muito mais preocupado com o seu prestígio do que com a situação do país. A preocupação com o seu prestígio é tão clara que, nesta semana, Lula fez um evento em que soltou um festival de mentiras e promessas para tentar recuperar a sua popularidade, enganando a população que percebe que o Brasil está cada vez pior em muitos aspectos, e que só consegue enxergar Lula viajando e discursando, mas nunca trabalhando. Felizmente, o evento não teve repercussão, e se alguma pesquisa indicar recuperação de Lula, pode crer, é uma farsa. Até porque institutos de pesquisa estão entre as instituições a receber verbas do governo federal. Quem vai falar mal de quem nos paga? Mas a popularidade de Lula não preocupa somente o próprio petista. Preocupa aliados e admiradores. Mas por que essa obsessão em querer que somente Lula possa ser presidente da República? Não temos uma explicação oficial para isso, mas podemos deduzir o motivo analisando os fatos. Os motivos são surpreendentes. Esqueçam qualquer coisa relacionada ao trabalhismo. O Partido dos Trabalhadores já deixou de ser trabalhista há tempos. A preservação do nome é pura hipocrisia. O foco passou a ser as causas identitárias da cultura woke e os interesses particulares de uma classe média abastada, liderada por professores universitários, que estão totalmente resolvidos nos assuntos de emprego e salário. Essa classe não vai perder tempo lutando por causas que não correspondem aos seus interesses pessoais. Esta mesma classe média vê em Lula uma proteção aos seus interesses particulares, incluindo a defesa de grupos oprimidos mencionados pela cultura woke. O medo é que, sem Lula, esses interesses e os dessas classes identitárias possam ser ameaçados, cancelando de vez o processo dessa gambiarra de justiça social, que pretende beneficiar apenas alguns grupos e não a humanidade como um todo. Os favorecidos por esta gambiarra de justiça social querem Lula de qualquer maneira na cadeira presidencial, mesmo que não governe, apenas servindo de uma espécie de garantia de preservação dos interesses da classe média e dos identitários. Lula é, para eles, a única força política a garantir estes interesses. Políticos fora do pensamento lulista despertam desconfiança, mesmo alinhados com o verdadeiro pensamento progressista, abandonado pelos petistas e aliados, como os pissolistas. Lulistas adoram igualar outros esquerdistas aos bolsonaristas, já que de qualquer forma também representam ameaça aos interesses particulares da classe média identitária.
Bom lembrar também que os aliados apostam no carisma de Lula, que ainda consegue conquistar alguns votos porque tem pessoas que admiram a sua trajetória, mesmo ignorando a atuação do petista no governo federal. A classe média não precisa de auxílio governamental e, para ela, tanto faz se Lula está governando ou não. Interessa é vê-lo em um alto pedestal, na presidência da República, numa situação pomposa, que possa causar a emotividade desejada por essa classe média muito bem de vida, e que se deslumbra com qualquer coisa que lembre contos de fadas. Essa classe teme que outro nome, mesmo seguindo o perfil de Lula, não tenha o mesmo carisma do ex-sindicalista e por isso não consiga o número de votos suficiente para ser eleito. Mesmo com Lula impopular, dá para a Secretaria de Comunicação do PT, chefiada pelo loroteiro Sidônio Palmeira, trabalhar uma linguagem comovente que possa seduzir incautos e estimulá-los a votar no atual presidente. Só dá para fazer isso se Lula for o candidato. Finalmente entendemos por que as forças progressistas só querem Lula como candidato do lado democrático. Mas isso é ruim para o país, pois Lula demonstrou que é um político à moda antiga e não está conseguindo transformar o país, com as suas medidas obsoletas, puramente paliativas. O povo quer novidade e variedade, e contar somente com Lula é um aprisionamento a um vício que só interessa a uma pequena parcela da população. Chega de Lula. Lula já cansou. Lula já era. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.